Olá, eu sou o tarólogo Joab Ramiro e esta é a videoaula de número 2. Nesta videoaula nós vamos falar sobre o arcano 2 de ouros, que é o arcano que você já está vendo. Esse arcano, primeiro vamos identificar os pontos de relevância no arquétipo do arcano 2 de ouros, tá? Então para começar, nós analisaremos os arquétipos desse arcano. Este arcano é uma figura, tá? É uma pessoa que está... se você vê, essa pessoa está de pé sobre um terreno plano, tá? E essa pessoa está de pé sobre a terra. E no fundo nós temos o mar, tá? Essa pessoa, em suas mãos, essa pessoa carrega, em cada das mãos, carrega uma moeda de ouro, tá? Em sua cabeça tem um chapéu e em volta dessas duas moedas de ouro existem um círculo em forma de 8. No mar nós podemos perceber que existem algumas ondas, não são ondas grandes, mas algumas ondas de cerca de 1 metro, 1,5 metro no mar, tá? E o céu está totalmente azul. Esses são os pontos de relevância do nosso arquétipo. O que a gente pode identificar nesses pontos de referência? A figura está de um pé só na Terra. O fato dela estar de um pé só na Terra significa, já mostra um certo equilíbrio e desequilíbrio, tá? Porque quando a pessoa ela está se equilibrando em um pé só, e esse um pé só pode fazer com que a pessoa se desequilibre a qualquer momento, tá? Esses dois ouros, essas duas moedas de ouro seriam 2 pontos, da mesma forma que nós vemos o barco no fundo. No fundo nós temos 2 barcos e temos também 2 moedas de ouro. O que isso pode significar? O que isso remete para nós? São 2 pontos, tá? Pode ser 2 pessoas, 2 empresas, pode ser um relacionamento, marido e mulher, enfim. O 2 de ouros sempre simbolizará 2 pontos, tá? O que significa esses 2 pontos? Digamos que eu vejo nesses 2 pontos um relacionamento, tá? Pode ser sobre pessoa, empresas, empregado e patrão, tá? E nesse relacionamento você vê que as coisas estão desequilibradas. Por que as coisas estão desequilibradas? Porque uma moeda de ouro está mais levantada do que a outra. O que isso lembra? O que isso simboliza pra gente? O fato de uma moeda estar mais levantada do que a outra mostra isso sendo um ponto estando mais alto do que o outro. Só que como tem esse círculo, o que acontece? É um círculo, é uma troca. Está sempre fazendo aquela troca. Um com o outro existe uma troca entre os pontos. Um ponto precisa do outro ponto. Tá? Só que esse grande desequilíbrio, um ponto estar mais alto que o outro mostra o desequilíbrio que existe dentro da relação entre os 2 pontos. Você pode ver que a figura está olhando para o ponto mais abaixado. Isso seria então o ponto mais alto olhando para o ponto mais abaixado, no sentido do quê? No sentido de orgulho, no sentido de que eu posso mais do que você, no sentido de que eu sou mais do que você, e de certa forma magoando o ponto que está mais abaixado. O ponto que está mais abaixado está triste, está chateado, está numa situação totalmente desequilibrada, numa situação ruim. As ondas no fundo que nós vemos, as ondas que chegam a ser ondas de 1 metro, 1,5 metro, simbolizam a turbulência que a relação entre esses 2 pontos vem passando. Tá? Simboliza um momento de dificuldade, um momento de turbulência entre esses 2 pontos. E os barcos, no fundo, você pode ver que esse barco, eles estão se afastando um do outro. Cada barco está indo na direção oposta do outro. Isso simboliza que o quê? Se continuar esse desequilíbrio entre esses 2 pontos,
se continuar essa turbulência desnecessária que está havendo nesse momento, infelizmente os pontos se afastarão um do outro cada vez mais, consequentemente das pequenas intrigas que estão tendo nesse relacionamento, por egoísmo, por ganância, por ambição, tá? E infelizmente, se isso tudo a continuar, um ponto irá se afastar do outro ponto, tá? Então é isso que o arquétipo 2 de ouros mostra pra gente, tá? Na nossa próxima videoaula nós estaremos analisando outro arquétipo de número 2. Eu sou o tarólogo Joab Ramiro e até a próxima. Beijos!